Então, o primeiro passo é deixar como ignição a ideia dos desejos. Os desejos fazem com que, desde um nível ontológico, onde o universo é criado, até o nosso nível de dia a dia, a gente tenha desejos. Então, desejos fazem parte da manifestação da vida. Dentro da cultura védica, a gente vai ver que os problemas não são os desejos em si, e sim a nossa relação com os desejos e o estado de modulação desses desejos. Tá? Então, a gente precisa começar a separar o joio do trigo. Né? O que a gente vai entender aqui como desejos, o que a gente vai entender como paixões, o que a gente vai entender como vontades, o que é o papel de cada uma dessas coisas, certo? Então vamos assim, fazer algumas definições para a gente poder operar com mais segurança. Kama. Kama vamos traduzir como desejos. E desejos, nesse sentido, são coisas que vêm de dentro de você. E que aquilo dali precisa ser realizado. E aquilo dali acontece de uma forma onde você sente que aquilo está desenvolvendo você por inteiro. Ok? Dentro da nossa tradição, isso seriam as suas vocações, os seus dons, os seus talentos, as suas aspirações. São termos que fazem com que você se mova, tá? Ele te dá a motivação do movimento, não é o movimento em si, ele te dá a motivação do movimento e o resultado final desse movimento é algo que te torna mais completo em si mesmo, ok? Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, se você é uma pessoa que entende que o seu propósito, a sua missão, a sua vocação ou qualquer coisa assim, é ser um músico. E você passa a sua vida inteira sendo um contador, e nos últimos 2 anos da sua vida você se torna um músico super bem sucedido e super bem realizado, você não tem o menor problema, certo? Aquilo dali, Kama tem essa característica de que ela é profunda, ela é forte. Se você não realizar ela, ela vai ser perpetuada dentro dessa cultura, você vai reencarnar com aquilo vai gerar um karma, em um certo sentido. Mas ele não é uma coisa assim que você, nesse instante, por não realizar aquilo, está se sentindo completamente agitado, ok? Ou instável, ou qualquer coisa assim. São aspectos fundamentais, são principais, são pilares, são primordiais. São palavras profundas, certo? Enquanto que raga o bicho pega. Raga, a gente vai traduzir ela como paixões. E o objetivo do raga não é exatamente concluir aquilo, como que no caso do Kama é. O objetivo do raga é fazer com que aquilo dali aconteça e não acabe. Então, por definição, o raga já é uma coisa meio patológica dentro dessa cultura, porque essa cultura entende que tudo está em constante mudança. E a única coisa que não está em constante mudança, além dessa própria afirmação, é um princípio de consciência cósmica, certo? Então não dá para você ter uma saúde mental dentro dessa cultura querendo que aquilo que seja muito bom fique para sempre, certo? Dentro dessa cultura, aquilo que é muito bom, alguma hora vai passar. Aquilo que é muito ruim, alguma hora vai passar. E necessariamente isso vai ser assim, não tem jeito. A única coisa que está fora desse esquadro não é material, é um princípio de estar em ressonância cósmica. Você e o divino, você e o universo, você e o cosmos, qualquer coisa assim, são uma coisa só, a noção de tempo, a noção de separatividade, cessa, tudo isso se dissolve, ok? Fora isso, tudo vai mudar, ok? Então qual é o ponto fundamental? Raga é um estado de agitação, que é uma palavra que a gente precisa muito ter a noção de rajas, tá? Esse som R é um som que dentro da cultura védica expressa a noção de calor, a noção de agitação. A ideia de quando você faz assim na palheta lá para gerar fogo, esse som, não sei se dá para pegar na gravação, é um som que na cultura védica ele é expresso principalmente pelo atributo de R.
Porque no momento, se você ficar fazendo muito esse som dentro de você te deixa quente, ok? Então, e o som G, ele tem muito a perspectiva de ser algo que mexe. E Ganesha está muito nesse sentido. É um som que faz essa noção assim de ligou a primeira e partiu com o carro, ok? Então, Raga é aquilo que te esquenta e te move. Te esquenta e te move. E o Rajas é um princípio. Esse som de J está muito relacionado aos princípios. E Rajas é o princípio do calor, o princípio da agitação. É o princípio daquilo que faz as coisas se moverem, certo? E numa perspectiva mais do Ayurveda, isso vai influenciar muito a ação de Vata. Mas isso fica só como um comentário solto ayurvédico, perdido aí. Então, o que acontece? A noção de Raga, necessariamente, é uma noção agitada. Isso tem que ficar muito claro para a gente poder separar o que é Kama do que é Raga. Tá? Raga, enquanto você não satisfez, você está mal, agitado. Assim, vontade de comer chocolate, sexo, vontade de sair de casa, vontade de jogar xadrez, vontade de ir conversar com alguém. Não importa o que seja, você pode imaginar o que for. Pode ser tipo amarrar o sapato, só para pegar uma coisa sem sentido, tá? Enquanto aquilo está muito forte dentro de você e você precisa fazer aquilo, você está... que na nossa cultura é chocolate, cafeína, cigarro, álcool, sexo, esportes radicais, coisas nesse tipo, cassino, mercado financeiro, sabe? Coisas que envolvem muita adrenalina. Na nossa terminologia, Rajas envolve esse conceito de adrenalina. E você está mal. Se você não está vivenciando essa descarga de euforia, você está sem fazer aquilo suficiente. E a principal característica que é a diferença de Raga e Kama em termos ontológicos é que Raga você não quer que aquilo acabe. Você briga para que aquilo não acabe. Enquanto que Kama, quando aquilo acaba, nossa, dá um alívio. Ok? Você realiza em Kama e em Raga você agita, você se excita. Certo? Então, sempre quando a gente estiver falando daqui para frente, a gente vai entender que esse aspecto de Raga ele é movido por Rajas e o aspecto de Kama é movido por Sattva. Coisa que a gente vai conversar de uma forma mais especificada a seguir. Mas o que a gente precisa assim ter bastante cuidado é entender que não necessariamente qualquer Raga vai ser uma coisa que vai necessariamente te destruir, ok? Nem todas as coisas que são rajásicas, elas são algo necessariamente ruins para a tua existência. Às vezes você quebrar a cara e você passar por uma experiência difícil permite que você tenha menos convicção de que o mundo material é o que vai deixar a tua mente, o teu ser em paz. Okay? Eu chamo metodologia pé na jaca. Se você está muito assim, acreditando de que se você conhecer 50 países, ou que se você conquistar não sei quantos mercados, ou que você ganhar não sei quantas medalhas, ou que você... qualquer coisa Guinness Records no sentido. Enquanto você acredita muito nisso, e você não tem a experiência de, digamos assim, passar por essa experiência, queimar a ficha, aquilo dali fica importunando a tua mente, certo? Então, muitas vezes, se você tem um movimento regido por Raga, e daquilo ali você saca que aquilo não é o princípio fundamental para a tua vida, e sim algo que você sempre acreditou que era a solução, mas que no fundo agora você percebe que aquilo não soluciona nada, aquele Raga foi bom, certo? Ele te trouxe mais consciência de que não é Rajas que vai fazer com que tua mente esteja saudável. Não é assim, eu tenho um impulso fundamental por chocolate, então eu sei que isso é um Raga, então eu não vou dar bola, certo? Essa ideia de que você vai
lutar contra a energia do desejo, porque ainda é uma energia do desejo excitada, digamos assim, Kama quando se misturou com Rajas virou Raga, ok? No momento em que você nega isso, isso gera um estresse muito profundo no teu sistema mental. Então a ideia é assim, digamos que você tenha qualquer um dos vícios, qualquer uma das dependências que for. Quanto mais você conseguir realizar ela de uma forma onde você esteja observando a tua respiração, onde você esteja observando a sua postura, onde você esteja observando o teu tônus muscular, onde você esteja fazendo isso de uma forma onde você está mais observando o que você está fazendo do que exatamente fazendo aquilo dali, isso permite que você perca o encanto, assim, a ilusão de que aquilo dali é fundamental para a tua vida, certo? Então eu falo para as pessoas assim, nas sessões, olha, se você tem muita vontade de comer chocolate, cafeína, carne, isso, fandangos, macarrão, feijão, pode ser o que for. É melhor que você coma isso e permita que esse excesso de rajas seja purificado pela consciência durante o ato, pela awareness, do que exatamente você falar o seguinte, isso é um pecado, não devo fazer isso, ou qualquer coisa assim. Qualquer tentativa de supressão do raga, ele normalmente afunda e quando volta, explode mais alto, certo? Então a ideia de como lidar com isso, não necessariamente vai ser, então beleza, está liberada a montanha-russa, 50 quilos de cocaína, é isso aí que tem que fazer. A ideia não é essa. Mas assim, se você é um dependente de cocaína, só para eu pegar uns exemplos assim, heroína, que é um negócio ainda mais porrada. Dentro da perspectiva da psicologia védica, muito cuidado com o que vai ser dito agora. Muitas vezes é mais saudável você vivenciar aquele vício de uma maneira consciente e se desidentificando dele do que exatamente negando ele. É claro que isso tem algumas considerações, tá? Tipo, se a pessoa tem vício de ficando no meio do tiroteio, é meio complicado, assim, você estimular esse tipo de coisa. Tem que ter um certo grau de bom senso. Mas, do tipo, não consegue deixar de tomar café. É melhor você tomar um pouco de café e permitir você perceber o quanto aquilo te faz mal do que exatamente ficar dizendo, eu não posso mais fumar nenhum cigarro, qualquer coisa desse sentido. Entendeu como é que é a postura? É claro que as dependências químicas, isso a gente tem que tomar algum cuidado, porque às vezes você tomar um pouco mais da dose daquilo dali te mata, certo? Então, assim, heroína é um exemplo nesse sentido. Mas todos os tipos de dependência química que não envolvem o risco de você destruir o teu sistema de vida naquele momento, é válido você fazer essa política de vivenciar com consciência a sua excitação, para você perceber que aquela excitação, no final das contas, está te deixando mais pior do que bom, certo? Então, isso é uma característica importante de Rajas. No estado rajásico, você sempre começa num estado que você parece estar bem, e você, num momento que está vivenciando aquilo, você está achando que você está melhor, e no final você termina pior, tá? Mas você fala assim, mas eu ter, sei lá, 20 relações sexuais numa noite, no final eu não estou pior, estou muito melhor, não sei o que e tal. Dependendo do parâmetro, é óbvio, mas assim, dentro do parâmetro que você está com o teu sistema mais saudável, sua mente mais harmoniosa, que são os aspectos que a gente vai estar aqui considerando como os aspectos fundamentais, teu corpo não vai estar mais saudável, porque você vai estar perdendo muito tecido, e você vai estar com a tua mente muito atrelada nos teus sentidos. Coisa que normalmente só vai fazer com que depois você tenha uma decepção. Pode ser daqui a 15 segundos, pode ser daqui a 20 anos, 200 anos que seja, mas vai acontecer. Dentro dessa perspectiva isso é certo. Ok? Foi?